nós excomunhamos, apartamos, amaldiçoamos e praguejamos a Baruch de Spinoza, como Herem que excomungou Josué a Jericó, com a maldição que maldisse Elias aos moços, e com todas as maldições que estão escritas na lei. Maldito seja o dia e maldito seja de noite, maldito seja em seu deitar e maldito seja em seu levantar, maldito ele em seu sair e maldito ele em seu entrar. Não queira Adonai perdoar a ele, que então semeie o furor de Adonai e seu zelo neste homem e caia nele todas as maldições escritas no livro dessa lei. E vós, os apegados com Adonai, vosso Deus, sejais atento todos vós hoje, advertindo que ninguém lhe pode falar oralmente, nem por escrito, nem lhe fazer nenhum favor, nem estar com ele debaixo do mesmo teto, nem junto com ele a menos de 4 côvados, 3 palmos, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. Essa é a carta de excomunhão do nosso judeu de Oldenburg. Meu nome é Arthur, esse aqui é o canal Espinosando. Eu tô aqui para falar de filosofia e falar de Spinoza. Mas afinal, quem foi Spinoza? Filósofo cientista do século XVII, que ali naqueles anos ali de 1600 a 1700 presenciou um momento de grande conturbação na história do mundo. Spinoza, para se sustentar, foi um polidor de lente, uma tecnologia que estava sendo aprimorada e que estava ajudando a desvendar mistérios junto com a ciência. O que hoje a gente chama de ciência e parece um monte de fatos aglomerados e arquivos mortos, naquela época parecia bruxaria de todos os lados. A gente vai ver depois na retrospectiva histórica que a gente vai fazer aqui que a gente estava saindo ali daquela época de Inquisição. Spinoza foi duplamente excomungado. Os pais de Spinoza foram obrigados a se converter ao catolicismo, foi excomungado pelo povo judeu, portanto se podia dizer que era um mau judeu e nem por isso bom cristão. Ele teve uma morte prematura, trágica, eu acho que é trágica, como vocês podem perceber quando chamavam ele de Satã encarnado, de filosofastro, impuro, hipócrita. Se é que isso é uma ofensa, acho que é ofensivo a si mesmo ofender dessa maneira. Alguns declararam que nunca leram obra tão pestilenta. Outros diziam que a paz e a segurança de toda uma república estava sendo arriscada por conta de ideias de um cara que escrevia no quarto. Autor e obra sendo acusado de corromper o povo ingênuo e arruinar a religião e a república. É um filósofo, tá? Eu acho que eu já ouvi falar nessa história antes. De qualquer forma, não foram tantos filósofos que tiveram a honra de receber tal alcunha. Tiveram casos muito engraçados de pessoas que disseram que nunca leram tal obra. E aí depois a gente conseguiu resgatar as notas dessas pessoas dizendo que eram as obras mais perversas do mundo, antes de ter afirmado que nunca leram. Para vocês terem uma ideia, do século XVII ao século XIX, acontecia uma guerra de panfletos. Era realmente muito comum os intelectuais se formarem, se considerarem intelectuais de fato, apenas após realizar uma crítica à obra spinozana. O teólogo certa vez escreveu que, em vez de beneditos, deveria se chamar maleditos. Terra espinhosa que a maldição divina há de secar e cobrir. Desejavam que a cólera de Deus recaísse sobre esse homem prenhe de todo o mal, possuído por um demônio. Muitas vezes acusaram. Bom, então nesse caso, qual o sentido de estar aqui proferindo as palavras ou buscando as palavras de um filósofo tão maldito? Há quem admire e inclusive eleve um estado da obra a uma possibilidade que ela traz de nos levar a ter um furor divino. De qualquer forma, isso nunca foi algo popular. Hoje não é difundido amplamente, as pessoas têm outros objetivos que são mais caros a elas, mas desde que suas obras começaram a rodar no mundo, sempre houve um ciclo spinozano. Pessoas dedicadas a buscar a vida na sublime morte perbutte de Dio. Alguns dizem que ao entrar em contato com essa máquina infernal não haveria como desligar-se de suas fatais engrenagens. Uma vez que já chamaram a obra de pestilenta e
e eu já admiti que tenho contato com essa obra já faz um tempo, tudo bem, talvez eu seja no mínimo suspeito de estar promovendo essa obra. Mas eu queria, antes de tudo, fazer uma recapitulação histórica. É aí que eu perco, porque as pessoas saem falar sobre história antes de começar a ensinar poderes místicos. Mas eu acho que a história desse tempo foi muito interessante. A começar por um livro do Umberto Eco, que mostra o quanto o conhecimento era restrito naquela época, século XIII mais ou menos, em que os cristãos investiam pesado na busca e no controle de determinados conhecimentos que eles foram dominando, que favorece a transitividade, a inconveniência, a dor no aprendizado. Eu não quero nem falar dos desdobramentos políticos a respeito disso. Não nesse vídeo. Então, se vocês querem continuar me ouvindo falar sobre isso, dá essa força, joinha, se inscreve. Realmente escreve alguma coisa. É óbvio que eu tenho aqui algumas noções do que eu gostaria de abordar, alguns conceitos como causa de si, como a própria substância que muitas pessoas conhecem. Essa sim pode ser identificada com Deus, e como que algo que causa a si mesmo, causando todas as coisas, porque causa a si mesmo, necessariamente existe. Só da gente conceber algo que causa a si mesmo, a gente sabe que isso necessariamente existe, causa todas as coisas. O mais interessante é que as leis pelas quais essas coisas são causadas são as mesmas leis que o nosso corpo e a nossa mente respeita. Então a gente aprende a pensar, a gente aprende a ser um corpo. Isso parece simples, mas envolve política, envolve questões complexas. Spinoza ele vai dizer que existe uma ordem correta para se filosofar e vai se afastar um pouco partes importantes da filosofia cartesiana sem perder reverência. E se você entende como essa causa de si funciona, como a substância funciona, você não tem exatamente ainda como fazer as conexões, para fazer as adequações, para passar a conhecer o que você está estudando. Você fica muito suscetível a determinadas coisas que estão sendo faladas em um momento da ética, mas que só vão ser explicadas depois. Vai ser um prazer estar junto com vocês aqui no canal Espinosando.